Fala pessoal, beleza? Dando sequência às aulas que eu estou fazendo sobre introdução ao L-modelismo, agora eu vou abordar um tema bom para iniciante também, tá? Que seria rádio e receptor. Tá? Esses dias bastante gente tinha me perguntado para falar um pouco mais sobre esses dois componentes que às vezes pra gente que está há algum tempo no hobby parece um negócio bem trivial, assim, mas pro pessoal que está começando realmente parece um bicho de sete cabeças, tá? Então, mais uma vez, essa aula é voltada para o pessoal iniciante, aí quem está comprando o seu primeiro helicóptero, né, está começando no hobby, tá? Então eu vou explicar sobre as funções, primeiro, o que é o rádio, o que é o receptor, canais, curvas, que é um negócio bastante, às vezes, estranho para quem está começando, né? Esse assunto. Peço desculpa ao pessoal aí que já está com um pouco mais de experiência, mas essa aula é mais para iniciante mesmo, beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa, nomenclatura, tá? Rádio e receptor, ou transmissor e receptor, tá? Esses são os nomes mais utilizados para esses dois componentes, tá? Esse aqui seria o transmissor, ou rádio. Eu vejo muita gente falando rádio controle ou, sei lá, outros nomes. Mais comumente usado como rádio, tá? Ou transmissor. Em inglês, transmitter, tá? Ou TX, se você vê às vezes a abreviação por aí, tá? Bom, ele nada mais é do que um transmissor de comandos, tá? Então a gente tem vários comandos aqui que você utiliza e ele, por radiofrequência, transmite esse sinal para o receptor que está no seu aeromodelo, certo? Então, basicamente isso, tá? Esse aqui é o receptor, tá? Esse conjunto aqui é um conjunto da Hi-Tech, um Aurora 9 e um receptor de 7 canais. A gente tem aí várias marcas no mercado, né? Mas o conceito basicamente é o mesmo, tá? Então aqui a gente tem o receptor, ele tem a antena que vai presa no aeromodelo, tá? Nunca deixe a antena solta, tá? Eu já vi gente deixando a antena solta, não, ela tem que ficar presa, certo? De preferência bem presa, tá? E se o seu helicóptero tiver frame de carbono, toma cuidado porque se o carbono ficar roçando na antena, ele corta, tá? Então sempre ou proteja a antena ou coloque um adesivo, alguma coisa no canto do carbono para evitar que corte, tá? Bom, esse aqui é o receptor, tá? Geralmente os rádios e receptores, né, esse conjunto é classificado primariamente pelo número de canais, tá? Canais é a quantidade de função que você vai poder comandar no teu aeromodelo, certo? Por exemplo, esse receptor aqui ele tem 7 canais, tá? Então, se você olhar aqui, desse lado ele tem 5 canais, deixa eu ver se é isso mesmo, sim. Vamos ver se dá para ver até a marcação aqui, tá? Ele vai do canal 1 ao canal 5 e desse lado ele tem mais 2 canais, certo? E mais a entradinha de bateria, tá? Bom, eu já falei isso outra vez, eu só vou repetir, tá? Um helicóptero, para ele voar, as funções mínimas são 5 ou 6 canais, tá? Depende um pouco do ganho do giro, que isso eu vou falar mais pra frente, pode ser no rádio ou não, geralmente tá? Então, os canais básicos são coletivo, que é o que faz o helicóptero subir e descer. Você deve ter visto na minha aula anterior que eu falei sobre isso, tá? Então esse é um canal. Você tem aileron, que faz o helicóptero rolar para os lados, tá? Terceiro, elevador, certo? Que faz o helicóptero rolar para frente ou para trás, tá? O quarto é o motor, tá? Que obviamente é o seu acelerador, tá? O quinto canal é a cauda, certo? Que faz o helicóptero rodar no seu próprio eixo, no eixo vertical, tá? E o sexto canal seria o ganho do giro, que simplificadamente é o quão travado vai ficar a sua cauda, certo? Quando você não está dando comando. Sobre o giro eu vou falar mais pra frente na aula de flybarless, tá? Aí eu vou dar uma explicação um pouco mais aprofundada sobre isso, tá? Bom, vamos ao rádio. O que são os comandos, tá? Bom, o rádio está de frente para você. Vamos lá. Aqui na esquerda, tá? Primeiro, o nome disso aqui, não sei se dá para ver direito, é stick,
tá? Então, pessoal, o rádio tem 2 sticks, tá? Que serve para comandar o movimento do helicóptero. Então vamos lá. Comumente chamado, o padrão que a gente usa aqui no Brasil, certo? É o modo 2, tá? Modo 2 fala só onde fica o acelerador. Aqui está na esquerda, tá? E no modo 1 o acelerador fica na esquerda, tá? No Brasil a gente usa o modo 2. Então se você for comprar algum rádio lá fora, peça modo 2, tá? Que ele já vem pronto aqui para o Brasil, tá? Então vamos lá. Esse aqui é tanto o acelerador quanto o coletivo, tá? Então, na realidade, ele é mais o coletivo do que o acelerador, tá? Então ele faz o helicóptero subir e descer, certo? Coletivo. Lembra da minha aula passada, tá? Ele não tem mola, tá? Geralmente a gente trabalha, não é que nem os outros sticks que tem mola, certo? Então, geralmente a gente usa mais em algumas posições fixas, né? Assim, não fixas, mas você não solta ele pro meio, né? Tá? Então, coletivo e acelerador ao mesmo tempo. Depois a gente vai ver na parte de curvas como que você pode comandar 2 funções, comandar 2 canais com apenas um stick, né? No caso, com apenas uma direção do stick. Tá? Bom, na horizontal aqui a gente tem cauda, tá? Então aqui você comanda, correção fundamental. A gente não comanda a cauda do helicóptero, a gente comanda o nariz do helicóptero, tá? A gente vem do inglês rudder, que seria o leme, né? Mas na realidade a gente comanda o nariz, tá? Então aqui, nariz para direita, certo? Nariz para esquerda, tá ok? É assim que são os comandos. Desse outro lado, a gente tem um cíclico, então a gente comanda aqui o elevador, certo? Então rola para frente, rola para trás, tá? E aqui o aileron, então aqui rola para direita, rola para esquerda. Vamos com mola, tá? Todos os comandos aqui com mola, tá? Então aqui você comanda o básico do helicóptero, a rolagem dele para os lados ou para frente e para trás, tá? Aqui ele no plano vertical, subir e descer, certo? E aqui o nariz do helicóptero, tá? Ou proa, ou leme, como, sei lá, muitos chamam. Tá ok? Esses são os comandos básicos de movimento. Outra coisa bastante útil no helicóptero, no rádio, são as chaves. Você vê esse monte de chave aqui, tá? Chave de posicionamento, tá? Geralmente avião eu vejo o pessoal usando mais chaves, tá? Em helicóptero a gente usa basicamente 2 chaves, tá? A primeira o pessoal costuma chamar de idle. Fala, bate o idle, não sei o que. Na realidade, ou em inglês vem de flight conditions, ou condição de voo, tá? Eu uso essa chave aqui, certo? Não sei se dá para ver direito. Ela tem 3 posições, 1, 2, 3. Aqui a gente muda basicamente a rotação do motor. Então, por exemplo, tem gente que trabalha, sei lá, alguma rotação um pouco mais baixa, geralmente para pousar ou para decolar, tá, sei lá, num helicóptero classe, sei lá, 700, 1600 RPM, por exemplo. Aí o pessoal chama de normal. Essa aqui seria mais rotação mais baixa. Aí idle 1, tá? Que seria uma rotação um pouco mais alta, tipo 2000 RPM, e depois idle 2, sei lá, 2200, 2300 RPM, tá? Pra ser sincero, eu tenho configurado, mas eu só uso o idle 1. Eu decolo e pouso, enfim, tudo com idle 1. E uma outra chave que é comumente usado, no idle também, além de você mudar a rotação do motor, dá para mudar a curva de passo do coletivo também, tá? Na hora que a gente falar sobre curva, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E aqui na chave da mão direita, eu gosto de usar o throttle hold. O que é throttle hold? É uma chave que você mata o motor, tá? Então, por exemplo, quando ela está, no meu caso, para baixo, assim, não sei nem se tá dando para ver direito, tá? O motor estava funcionando. Se eu bater lá para cima, eu mato o motor na hora, desligo o motor do helicóptero, certo? Isso aí geralmente eu gosto de pousar em alta rotação, né? Então você traz o helicóptero, certo? Aí mais ou menos na posição de pouso você mata o motor e pousa sem motor, certo? Ou para você treinar alta rotação, não sei se vocês já viram em vídeo, o pessoal joga o helicóptero lá em cima, mata o motor e vem trazendo ele sem motor, só na inércia
do rotor. É uma manobra bem legal. Tá? Então, basicamente isso. Ou quando você vai lenhar, né, se perdeu o comando, você vê que o helicóptero vai bater no chão, bate o throttle hold. Tá? Deixa ele bater no chão sem motor. Geralmente os danos são bem menores. Tá ok? Uma terceira chave, essa aqui, ela tem uma mola, tá? Não sei se dá pra ver. Usado para cabo trainer, para você fazer treinamento. Tá? Então você liga 2 rádios por um cabo. O rádio do helicóptero fica com o instrutor e o aluno fica com outro rádio. Então o instrutor segura essa chave, quando ele puxa ela, o comando passa para o aluno. Aí o aluno faz as manobras, tudo treina. Quando o instrutor vai pegar o helicóptero, ele solta a chave e pega. Certo? É basicamente isso. Tá? Então as 3 chaves mais usadas. Essas outras aqui eu nunca vi o pessoal usando, geralmente é mais para avião, que precisa de um monte de chave. Tá ok? Beleza? Bom, acho que foi isso, os comandos básicos. Tá? Agora a gente vai passar para vou falar sobre algumas funções especiais do rádio, a começar por curvas. Tá ok? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá então. Curvas, tá? Eu acho que esse é o conceito primário de um rádio, certo? Então seria legal que vocês entendessem bem. Eu vou tentar ser claro, tá? Espero que o suficiente, tá? Curva é o que relaciona a posição do stick com a saída para o receptor, certo? Então a gente tem aqui o receptor, você vai ter uma saída, e aqui nessa saída do receptor vai ligado um servo, vai ligado, por exemplo, o controlador do motor, enfim. E aqui tem uma saída, certo? É um sinal, certo? E a gente pode chamar esse sinal, definir ele como em níveis de 0%, 50%, 100%, certo? Ou seja, ele vai de uma faixa de 0% a 100%, tá? Então, a curva é o que mapeia, tá, a posição do stick com o sinal de saída do receptor. Então, vamos supor, eu tenho a posição do stick aqui, certo? 0%, tá? Então, vamos esticar aqui todo para baixo, seria 0%, tá? Quanto vai estar saindo no receptor? Tá? Por exemplo, lá está saindo 0%, tá? Aqui no meio, 50%. Quanto vai estar saindo no receptor? Tá? E aqui, 100%, totalmente para cima. Quanto vai estar saindo no receptor? Tá? Então eu desenhei aqui no quadro uma curva, uma curva linear, tá? Que faz esse mapeamento. Então, quando o stick está em 0%, no rádio vai sair 0. Quando está em 50, vai sair 50. 100, sai 100. Tá? Ou seja, a posição é 1 para 1. Tá? Onde eu colocar o stick, vai sair o mesmo nível de sinal no receptor. Tá ok? Vou dar um zoom ali para vocês verem melhor. Bom, pessoal, dado o zoom aqui. Tá? Eu tracei um gráfico, não sei se vocês estão acostumados com gráficos, mas parece complicado, mas não é. Tá? Então aqui eu tenho um stick, certo? A posição que o stick vai estar. Então eu tenho aqui 0%, 50%, tá? 100%. Beleza? E aqui o rádio, certo? Então eu vou ter, o receptor, tá? Então a saída do receptor 0, 50, 100, tá? Quando eu posicionar o meu stick em 0, eu vou sair 0, certo? Tá vendo a curva aqui? Certo? Quando eu posicionar o meu stick em 50, eu vou estar saindo 50, tá? E quando eu posicionar o meu stick em 100, eu vou estar saindo com 100%, tá? Então, essa curva aqui está mapeando o meu stick, a posição do meu stick, para a minha saída no receptor, tá ok? Eu vou mudar a curva aqui, só para dar um outro exemplo para vocês, tá ok? Me dá um segundinho. Pronto, feito o desenho, tá? Eu mudei um pouquinho a curva, como vocês podem ver. Essa aqui é uma curva típica de passo na condição de voo normal, tá? Não esquenta com isso, daqui a pouco eu vou falar, mas só para vocês terem uma ideia do que é. O que significa essa curva? Quando eu tiver 0% no stick, então o stick está lá embaixo, certo?
eu vou ter saindo aqui no receptor 40%. Tá? Então, essa é a curva. Tá? Quando eu subir o stick no meio, eu tiver 50% dele, eu vou estar saindo com os mesmos 50%, e quando eu tiver em 100%, eu vou estar saindo com os mesmos 100%. Tá? Ou seja, do meio para cima, essa curva ela é 1 para 1. O que você põe no stick, certo, vai sair no receptor. Só que do meio para baixo, ela fica bem mais suave. Você traz o stick lá para baixo, mas a saída vai variar muito pouquinho. Certo? Beleza? Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Daqui a pouco eu vou fazer alguns videozinhos e vocês vai dar para ver melhor isso aí num servo. Como é que funciona isso. Ok? Vamos lá. Vou fazer outra curva então. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu desenhei mais uma curva aqui. Essa aqui é uma curva típica de aileron e elevador, tá? De rolagem do helicóptero, certo? Então, o que significa isso aqui? Quando o teu stick está no meio, 50%, e você puxa ele para a esquerda, por exemplo, para 25%, você teve metade do movimento aqui, né? Então você está com o stick no meio, tá? Aqui ele está todo para a esquerda, por exemplo. Então você põe no meio do caminho entre o centro e a esquerda, 25%. Tá? Só que a saída no receptor vai variar só 10%, de 50 para 40, por exemplo. Tá vendo como essa curva está bem suave aqui, ó? Certo? E para cima, a mesma coisa. Se você mover para 3/4, né, ele está no meio, você move na metade do caminho entre o centro e a parte de cima, 75%, tá? Mesma coisa, o teu comando de saída no receptor vai variar de 50% para 60% só, uma variação de 10%. Ou seja, aqui você variou 25% do teu movimento, do curso do stick, só que a saída variou 10% só. Qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem é que o movimento no centro do stick, que é onde a gente mais trabalha, fica bem mais suave. Quer dizer, você pode ter essa variação toda aqui, de 25% a 75%, ou seja, 50% do curso do stick, você vai ter uma variação de 20% só na saída, de 40% para 60%. Tá? Isso aqui torna muito mais fácil controlar o helicóptero no centro. Certo? Porque um grande movimento que você faz, o nosso dedo treme, né? A gente não tem tanta precisão no dedo assim. Certo? Então, principalmente quando você está iniciando, aprendendo, é legal usar esse tipo de curva aqui. Certo? Essa curva eu só vou adiantar, ela chama exponencial. Tá? Eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. Tá? Então, é interessante usar esse tipo de curva. Por quê? Você suaviza o comando no centro do stick. Certo? Tá vendo? Deu para entender? Tá? Agora eu vou apagar essa... Espero que vocês tenham entendido o conceito de curva, tá? Eu vou apagar e vou colocar um videozinho aqui mostrando o efeito disso num servo. Tá? Como que a gente... para vocês tentarem enxergar isso acontecendo mesmo. Tá ok? Mais um segundinho. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês agora de uma curva linear. Tá? Na verdade não seria uma curva, seria uma reta, né? Mas a gente chama de curva. Tá? Então vocês, dá para ver aqui, aquele primeiro exemplo que eu dei, tá? Uma reta, você tem um mapeamento de 1 para 1, tá? 0% do stick, 0% de receptor, 100% no stick, 100% no receptor e o meio também igual, tá ok? Bom, dá uma olhadinha aqui no vídeo, vocês podem ver. Quando eu subo o stick, o servo sobe junto, tá ok? Quando eu desço o stick, o servo também desce junto. E eu espero que dê para ver a relação entre o movimento, que o mesmo tanto que eu mexo no stick, o mesmo tanto o servo se move. Tá vendo? Ó, vou mover de tudo para baixo, tá? Até tudo para cima. Olha como o movimento é bem linear. Tá vendo? Um parece que está diretamente conectado no outro. É o que eu falei. Quando eu estou completamente para baixo, tá? Os dois estão em 0%. No meio, os dois estão em 50%. E em cima, os dois estão em 100%. Se eu ponho em 75%, mesma coisa. Então, a saída fica completamente linear. Tá ok? Beleza?
Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês da segunda curva, tá? Aquela que era mais acentuada do meio para baixo no receptor. Dá um segundinho. Bom, então aqui está a segunda curva que eu dei de exemplo para vocês, tá? Do centro do stick até 100%, a gente tem praticamente um mapeamento linear, tá? Aqui é 50, aqui é 50, aqui é 100 e aqui é 100. Só que do meio do stick para baixo, a saída no receptor é bem mais suave, tá? Enquanto no stick eu jogo para 100%, a saída é um pouco menor, tá? Então agora a gente vai ver no videozinho, dá uma olhada. O stick está no centro, tá? Agora eu vou subir ele para 100%. Olha como o servo acompanha, tá vendo? Do meio para cima é praticamente 1 para 1. O servo vai junto. Só que do meio para baixo, dá uma olhada, o servo se mexe muito pouco. Tá vendo como é muito mais suave, tá? Então, deu para entender como que é a relação entre o stick e a saída mapeadas pela curva, certo? Vocês reparam aqui, ó, do meio para cima, do meio para baixo. Olha como o movimento de saída do servo fica bem mais suave, tá ok? Agora vamos pro último exemplo. Vamos lá? Esse aqui é aquele que eu falei que o comando no centro do stick fica bem mais suave, tá ok? Então, em torno do centro do stick, a saída no receptor vai ser bem menor do que nas pontas. Dá uma olhada no que acontece no videozinho, na hora que eu movo o stick. Tá vendo? Vou mover para cima e para baixo. Tá vendo como próximo do centro no stick o movimento do servo fica bem mais suave, bem menor? E aí, a hora que o stick se aproxima da ponta, o servo se move muito mais rápido. Tá vendo? Então isso serve para quando você está pilotando o helicóptero, o centro fique mais sensível para você poder dar comando com mais precisão. Tá ok? E aí quando você precisar de bastante comando, você usa o stick mais nas extremidades. Porque aí o servo se move na sua totalidade. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido esse conceito de curva, porque é bastante importante. Beleza? Bom, vamos lá para a próxima parte. Bom, pessoal, vamos lá então para a próxima parte, que seria a curva de passo. Tá? Curva de passo coletivo. Ou seja, é o que relaciona aqui, certo? O stick do coletivo com o movimento da bailarina no helicóptero, tá? Ou seja, quantos graus eu vou colocar de passo no rotor para cada posição do stick, tá? Essa curva que eu demonstrei aqui, que eu coloquei, é aquela segunda do exemplo, tá? É uma curva, o pessoal chama geralmente a condição normal, tá? É uma curva bastante recomendada para quem está começando a pilotar helicóptero, tá? Porque fica bastante, é mais fácil para decolar e pousar, tá? O que ela é basicamente? Se a gente olhar aqui, do centro do stick para cima, ela é uma curva normal, tá? Então eu tenho aqui 50% e aqui 100%, tanto no stick quanto na minha saída no receptor. E o que isso significa? 50% é o centro, né? Então a bailarina vai ficar no centro com passo zero, certo? E quando eu jogar lá para cima, 100%, eu vou estar com 12 graus positivo, tá? Geralmente, às vezes, uma configuração de um helicóptero para iniciante fica um pouquinho menos, geralmente 10 graus, tá? Certo? Só que, do centro do stick para baixo, em vez de você colocar, jogar tudo aqui para baixo, menos 12, por exemplo, de negativo, a gente coloca menos 3, menos 2, menos 3, que é o suficiente só para firmar o helicóptero no chão. Tá? Então, às vezes, bater um vento, uma coisa, ele fica mais estável no chão, quando você pousa. Tá ok? Por que isso? Iniciante tem a mania de assustar. Às vezes, o primeiro instinto que você tem quando você assusta é baixar o stick totalmente. Zero. Certo? Se isso aqui tiver menos 12 graus, por exemplo, né, o máximo negativo, essa curva, se ela tivesse vindo reta aqui, você jogou o coletivo para baixo, o helicóptero vai, sentar no chão. Né? Você vai arrebentar skid, vai arrebentar frame, você arrebenta um monte de coisa do helicóptero. Tá? Então, costuma-se colocar menos passo
negativo. Por quê? Se você assustar e jogar o stick todo para baixo, certo? Você vai estar com 3 graus negativos só. O helicóptero vai descer. Sim, ele vai descer com uma certa força, mas muito menos do que se você tivesse com menos 12 aqui, menos 10, menos 12. Tá? Então, do meio do stick para baixo, o helicóptero fica bem mais suave, certo? E aqui para cima, normal. Isso aqui, até o pessoal já que pilota há algum tempo, gosta dessa curva para pousar e decolar. Tá? Exatamente porque você fica um pouco mais tranquilo ali para baixo do stick. Você não corre o risco de sentar o helicóptero no chão. Tá? Isso aqui só não é usado para voo invertido, né? Porque a hora que você virar o helicóptero de dorso, certo? Aí você vai ter que usar passo negativo para sustentar ele. Tá? Em menos 3 graus você não sustenta o helicóptero de dorso, ele vai cair. Tá? Então isso aqui geralmente é bastante usado para iniciantes, voozinho normal, tá aprendendo a voar, tá? Por segurança. E às vezes o pessoal que tem mais experiência que gosta de decolar e pousar com curva normal para ficar um pouco mais tranquilo. Beleza? Bom, vamos para a próxima então, que seria curva de motor. Vamos lá, pessoal. Curva de motor agora, tá? Eu me adiantei, na realidade, e coloquei uma curva de motor que o pessoal usa em idle, tá? Que é quando a gente está com bastante passo negativo também. Lembra aquela curvinha de passo que eu fiz antes? Tá? Em vez dela quebrar aqui para 40%, ela vai até zero. Então a gente fica no coletivo do rádio, a gente fica com um passo máximo. Então, para cima eu estou com menos 12, com mais 12, por exemplo, de passo coletivo. No meio eu estou com 0 e para baixo eu estou com menos 12. Tá? Então isso aqui é usado para você fazer voo invertido também. Né? Quando o helicóptero está de dorso, você precisa estar com um passo negativo para sustentar ele. Né? Então, e como que funciona o motor? Certo? Uma curva de motor básica, geralmente usado em nitro ou em elétricos, né? Ambos sem governador. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre o governador. Então, em 50%, por exemplo, do stick, ou seja, quando eu estou com o stick no meio, eu coloco, é o meu menor valor de motor. Certo? Aqui eu não coloquei um valor, mas aqui pode ser, por exemplo, sei lá, 50% também, às vezes até 60%. Depende do motor nitro ou do motor elétrico. Tá ok? Por quê? Quando você está com pouco passo, é a situação em que você está exigindo menos do motor. Tá? O motor tá tranquilo, ele quase não tem sustentação para girar. No caso de passo zero, ele só tem que manter o rotor girando, certo? Conforme você vai subindo o passo, tanto para positivo, que seria esse caso aqui, tá? Quanto para negativo, que seria esse caso aqui, certo? O motor tem que fazer mais força. Por quê? Porque você vai estar aplicando o passo e vai estar movimentando o helicóptero, ou para cima, né? Ou para baixo, de dorso, enfim, você está aplicando mais carga no rotor. Então você precisa que o seu motor faça mais força, né? Então é aí que você coloca. Para negativo você sobe o motor, né, até 100% ou positivo também, certo? Então conforme você vai aplicando o passo, então aqui eu estou aplicando o passo negativo, por exemplo, você tem que subir o teu motor, certo? E a mesma coisa positivo. Você está aplicando o passo positivo, você tem que subir o teu motor, certo? Para ele poder sustentar o helicóptero, certo? Geralmente numa curva de motor normal, que você não tem passo negativo, tem pouco passo negativo, que nem o exemplo anterior, a curva do motor fica muito parecida com a curva do passo, né? Aqui, por exemplo, você começa a cair um pouquinho assim, certo? Porque você já vai pousar o helicóptero, então o stick para baixo, quando você baixa para pousar, você já vai caindo um pouco o motor, mas você nunca deixa ele em zero, né? Sempre cai aqui para 40%, 30%, mais ou menos um pouquinho abaixo do normal. Beleza? Entenderam? Bom, vamos lá. Próximo assunto. Bom, pessoal, então agora eu vou falar sobre exponencial, tá? Eu já me adiantei um pouquinho antes, falando na parte de curva sobre exponencial, tá? Então eu só vou fazer um complemento. O exponencial ele é usado para suavizar o comando do stick aqui no meio, tá? Então uma grande variação do stick aqui tem uma pequena variação na saída, tá ok? Isso aqui é usado... o exponencial ele é uma curva aplicada geralmente a aileron, elevador e cauda,
tá? Ao contrário do passo e do motor, geralmente os rádios não têm uma curva para aileron, elevador e cauda, tá? O que você pode fazer geralmente é colocar exponencial, e é basicamente o que se faz, tá? Então, dependendo do gosto do piloto, tem bons pilotos que gostam de trabalhar com bastante exponencial, né, para ter bastante precisão aqui no meio. Tem outros pilotos que gostam de pouco exponencial, fica quase uma reta isso aqui, né? Então aí vai do gosto do piloto, tá? Geralmente para quem está iniciando a gente recomenda usar aí uns 30% de exponencial, mais ou menos, para deixar a curva bem suave no meio, tá ok? Fica mais delicado. Na verdade, você pode dar bastante comando no stick que o movimento do helicóptero vai ser mais suave, tá? Só um detalhe para vocês se atentarem. Alguns rádios trazem a opção de exponencial positivo e exponencial negativo. E o que eles significam vai depender do rádio, tá? No meu rádio, isso aqui é exponencial negativo, tá? Então ele fica com esse formato aqui. Quanto mais eu aumento o exponencial, no caso negativo, né, mais suave fica no centro, tá? E se eu colocar exponencial positivo, essa curva fica ao contrário. No centro ela vai ficar um pouco de comando que eu dou no stick, no receptor ela varia bastante, tá? Ela inverte a ideia do exponencial, tá? Se eu não me engano, em alguns outros rádios, exponencial positivo fica mais suave e exponencial negativo fica agressivo, tá? Então você vai precisar ver no manual do seu rádio, vai precisar dar uma fuçada o que é o positivo, o que é o negativo, tá? Nos rádios da Hi-Tech, que é o que eu uso, tá? Negativo suaviza, tá? E positivo deixa ela mais agressiva. Ela fica uma curva ao contrário aqui, tá? Ela fica isso aqui mais ou menos. Fica bem diferente, vira o oposto. Um pequeno movimento que você dá no centro causa um grande movimento na saída. Tá ok? Bom, vamos para o próximo passo, que é dual rate e endpoints. Pessoal, eu vou falar um pouquinho agora sobre dual rate e endpoints, tá? É um conceito um pouquinho complexo, eu diria. Não é complexo, mas é difícil de explicar, tá? Eu vou tentar passar para vocês, mas eu diria, num primeiro momento, não se preocupe tanto com isso, tá? É uma coisa que vocês vão entender e vão pegar melhor com o tempo, tá ok? E eu vou dar um pouco de foco em flybarless, tá? A aplicação dos endpoints e dos dual rate muda um pouco de flybar para flybarless, tá? Eu vou dar um pouquinho de foco em flybarless, tá ok? Bom, o que o endpoint e o dual rate faz é mudar a faixa de aplicação do comando. Estranho, né? Mas é o seguinte, é como se você tivesse, limitasse ou aumentasse um pouquinho mais a faixa de comando, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Digamos que isso aqui seja o stick, tá? É o curso do stick, como a gente tem falado até agora. De 0 lá embaixo, 50, o meio e 100 em cima, tá? Isso aqui é um exemplo de dual rate, tá? O que o dual rate faz? Digamos que ele esteja em 100%. Geralmente o dual rate e o endpoint, ele tem para os dois lados. Ele tem para a parte de cima e para a parte de baixo. Tá ok? Bom, vamos lá. Dual rate. Se ele estiver em 100%, então o meu stick 100% continua sendo 100%. Tá? E se eu subir o meu dual rate para 120%, é como se eu estendesse um pouquinho mais o comando, tá? É como se o meu curso do stick ele fosse um pouco mais para cima. É como se fosse uma curva, tá? Como se isso aqui fosse uma curva, em que em vez de eu bater lá em 100%, eu subisse um pouco mais, tivesse 120%, por exemplo, tá? E o mesmo vale aqui para baixo, tá? Então, se a gente for ver num servo, por exemplo, se o movimento do servo vai até aqui, por exemplo, e eu coloco um pouquinho de dual rate, subo ele de 100% para 120%, o servo vai vir para cá, certo? E o mesmo vale lá para baixo. Se em 100% o servo vir até aqui, e eu aplicar um pouquinho de dual rate na parte de baixo, ele vai mover um pouquinho mais,
certo? É como se eu estendesse um pouquinho o meu comando, tá ok? E o endpoint é exatamente a mesma coisa para o lado do receptor, tá? Então o dual rate é em cima do stick e o endpoint é em cima do receptor, tá? O endpoint ele limita o curso do servo. O servo vai vir até aqui, certo? Ah, eu quero que o servo venha um pouquinho mais, tá? Então eu coloco aumento de 100 para 105, 107%, o servo vai se mover um pouquinho mais, tá ok? Meio confuso, mas eu vou tentar explicar o que isso significa num sistema flybarless, tá? Primeiro eu vou começar com o endpoint, tá? O endpoint ele serve para mostrar para o sistema flybarless qual que é a faixa de comando que o teu receptor está trabalhando. O receptor solta um sinal, tá? Esse sinal ele tem uma certa variação, certo? Então, por exemplo, o VBAR é um flybarless que usa bastante isso, tá? Então, quando você vai configurar o VBAR, certo? Tem um ponto lá que você precisa calibrar o seu receptor ou o seu transmissor, né? No caso, o teu equipamento, tá? Por quê? Porque o VBAR ele está esperando um comando que vai daqui até aqui, certo? Ele está esperando uma faixa de comando, certo? Então, por exemplo, o VBAR está esperando isso aqui, certo? O teu receptor está mandando até aqui, tá? Você precisa casar esse sinal, você precisa subir a saída do teu receptor. Como é que você faz? Mexendo no teu endpoint, tá? Então, o teu endpoint, por exemplo, está aqui, certo? Isso aqui é o teu endpoint, está em 100%. O VBAR está esperando isso aqui. Você vai subindo o teu endpoint até, por exemplo, 110%, até casar os dois sinais, tá ok? E o mesmo vale lá para baixo. O VBAR, por exemplo, está esperando isso aqui de sinal. Aí você joga o stick todo para baixo, tá? E ele está mandando isso aqui. Você precisa aumentar o seu endpoint negativo, né? Você precisa jogar ele na parte de baixo para 110, 120, por exemplo, 115, para o teu sinal equivaler ao que o VBAR está esperando. Tá ok? Um pouco complexo para iniciante, eu não me preocuparia um pouco com isso. Tá? Se você não entendeu, deixa mais para frente e você entenda. Você vai entender isso com o uso. Tá? E o DR, o Dual Rate. O que significa o Dual Rate? O Dual Rate é a quantidade de... é a velocidade de rolagem do helicóptero. Certo? Quando você muda o Dual Rate, por exemplo, em 100%, certo? Significa que você está dando uma certa velocidade de rolagem. Ah, mas o meu helicóptero está rolando um pouco devagar, ele é capaz de rolar um pouco mais rápido, o flybarless permite. Então você sobe o teu DR, tá? Você coloca lá em 110, 120%, tá? Você vai estar mandando mais comando para o flybarless e falando para ele girar mais rápido, tá? Então quando você bater o stick lá do lado, por exemplo, e o teu DR estiver em 120%, você vai estar mandando mais comando para o flybarless e vai estar falando para ele, olha, role mais rápido, tá? O mesmo isso vale tanto para aileron, para elevador e para cauda, tá ok? O conceito é o mesmo para os três, DR e endpoint. Desculpa, é difícil explicar falando assim, mas eu acho que é a maneira mais simples para um iniciante. Como eu falei, não se preocupe com isso. Tá? Na primeira vez que você for montar o teu helicóptero, faça da maneira mais simples possível, não mexa no DR. Do mesmo maneira que eu falei que você pode aumentar o comando, você pode diminuir também. O meu helicóptero está rolando muito rápido quando eu bato o stick lá no final. Diminui o teu dual rate, coloque em 80, em 70. Você vê que quando você jogar o stick lá para o lado, o helicóptero vai se mover mais devagar, ele não vai ficar tão brusco. Tá ok? Mas, na primeira vez, eu sempre recomendo, o primeiro helicóptero que você vai montar, peça ajuda para alguém experiente, tá? Os riscos são bem menores, tá? E ele até pode te dar uma explicação melhor sobre isso. Beleza? Bom, vamos para o penúltimo passo, que é trim, tá ok? Bom, pessoal, vamos tratar aqui o penúltimo assunto, que seria sobre trim, tá ok? Deixa eu pegar o rádio aqui. Ops, caiu um lenço. Na realidade não seria sobre trim, tá? Seria sobre subtrim, tá? Trim seria essas chavinhas
Tá vendo? Tem umas chavinhas aqui no rádio, tá vendo? Aqui do lado, embaixo dos sticks, no centro aqui, ó, tem umas chavinhas. Na realidade, o que essas chavinhas fazem é dar um pouquinho de comando, tá? É como se você, quando o stick está no centro, por exemplo, e você colocar um pouco de trim para cima, é como se o seu stick, quando ele estivesse no centro, ele estivesse um pouco para cima. Eu vou exagerar aqui, tá? É isso que o trim faz, tá? Ou seja, ele desloca, se vocês derem uma olhada aqui, né? Eu tenho o stick no meio, 50%, tá? A minha saída do receptor está em 50%. Se eu aplicar trim, é como, vamos supor, aqui eu apliquei 5 pontos de trim. É como se eu subisse a minha saída do receptor, ele não vai ser mais 50, ele vai ser 55, tá? Onde era 100, vai ser 105. É como se eu subisse um pouquinho, toda a curva, né? A gente chama isso de offset, né? Você deslocar tudo para cima, tá ok? O pessoal usava isso muito para corrigir, falar trimar o helicóptero, né? Principalmente em helicópteros flybar, né? Então, por exemplo, o helicóptero está com uma certa tendência a ir para frente, tá? Você aplica um pouco de trim de elevador para trás, como se você estivesse cabrando o helicóptero, tá? Por quê? Você vai compensar. Então, o centro de gravidade está um pouco para frente, então o helicóptero está indo naturalmente para frente. Então você trima e volta ele um pouco para trás. É como se você estivesse sempre puxando um pouquinho o stick do elevador para trás. Você entendeu? Você aplica um pouquinho de comando. Então quando o teu stick estiver no meio, você vai estar dando um pouquinho de comando, tá? Isso não pode ser usado em helicóptero flybarless. Esqueça que esse string aqui do rádio existe em helicóptero flybarless. Se você por algum motivo usar isso aqui, está errado. Não se usa trim em helicóptero flybarless, tá ok? Por um simples motivo. No helicóptero flybarless, os sticks, principalmente o cíclico, né, equivale a pedidos de rolagem. Quando você aplica um pouquinho de comando, ou trim, o trim é um comando, né? Você está pedindo para o helicóptero rolar. É só isso. Então o flybarless vai começar a receber um comando quando o seu stick estiver no centro, como se você quisesse que o helicóptero rolasse, se você aplicar trim. Se você por algum motivo tiver que usar isso para estabilizar o helicóptero, está errado. Você pode estar com vibração, que está deixando o teu flybarless meio louco, tá? Você não deve usar trim em helicóptero flybarless, tá ok? Ficou claro isso, tá? Uma coisa que a gente usa é o subtrim. O que é o subtrim? O subtrim até onde eu sei, dos flybarless que eu configurei, o VBAR usa subtrim, tá? Na configuração do VBAR, lembra que eu falei que na parte dos endpoints, que você usa o endpoint para ajustar o que o VBAR está esperando com o que está saindo do receptor? Certo? Então você aplica um pouquinho de aumento do endpoint para casar. O subtrim é exatamente isso para o centro, certo? Então geralmente a primeira coisa que você faz é acertar o centro. Então o teu stick, por exemplo, de aileron, de elevador, está solto. Então ele está paradinho no centro, tá? O VBAR está esperando um comando aqui, só que ele está recebendo isso aqui. Então você precisa aplicar um pouquinho de trim para casar o centro, que o VBAR está esperando do centro que o receptor está mandando, tá ok? Então é a mesma coisa dos endpoints, só que para o centro. Então geralmente você faz primeiro o subtrim para bater o centro e depois você vai bater lá em cima os endpoints, porque quando você altera o trim, você desloca a curva inteira para cima, então o teu endpoint vai mudar também, tá? Então primeiro você acerta o centro com o subtrim e depois você acerta as extremidades com os endpoints, tá ok? Ficou claro isso? Para o VBAR, subtrim, você acerta o centro do que ele está esperando e os endpoints você acerta as extremidades, tá ok? Outro flybarless que eu configuro bastante, que é o MicroBeast, ele não usa esse conceito, tá? O MicroBeast ele lê o que o receptor está mandando e acerta isso para o que ele está esperando, entendeu? Em vez de você ter que mexer no transmissor, né, para acertar, ele olha o que o transmissor está mandando e ele se acerta, ele se ajusta para o que o receptor está mandando, tanto para o centro quanto para os endpoints, tá ok?
O V-Bar é o único que eu já vi. O Skocon é outro flybarless, tá? Eu nunca ajustei. E o CGY 750 da Futaba também é parecido com o MicroBeast, tá? Ele lê o que o receptor está mandando, tá? O V-Bar dos que eu configurei é o único que você tem que fazer o receptor mandar exatamente o que ele está esperando. Beleza? Basicamente isso, pessoal. Agora vamos para a última parte, que seria o ganho do giro, que é uma outra função que os rádios têm, tá? E que a gente usa até hoje, tá? Eu vou tirar o zoom da câmera e já volto. Valeu! Bom, vamos lá, pessoal. Resolvi usar a lousa de novo para explicar sobre o ganho do giro, tá? Bom, primeira coisa, eu vou falar melhor sobre giro e cauda quando eu for explicar sobre flybarless, tá ok? Eu só vou dar uma pequena explanação de 1 minuto sobre o que é. Tá? É o seguinte, os helicópteros flybar tem um componente eletrônico chamado giro, que é o cara responsável por travar a cauda, por segurar a cauda fixa, senão a cauda tende a girar sozinha, né? É muito difícil segurá-la na mão, então você tem uma eletrônica que estabiliza a cauda, tá? E no flybarless, o próprio flybarless faz esse papel, tá ok? Então, tem no nosso transmissor, no rádio, tem uma função que chama tail gain, ou ganho de cauda, sei lá, cada rádio pode chamar de uma maneira. Que é, você está falando para o teu giro ou para o teu flybarless o quão travado está, o quão travado você quer a sua cauda, tá ok? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, eu não queria entrar em detalhes agora. Só para complicar um pouquinho mais, por uma questão de legado que já vem de algum tempo, geralmente os giros e os flybarless eles trabalham com 2 modos, que é o modo normal e o modo trava-cauda, tá? Na realidade eu nunca vi alguém usando o modo normal. De um bom tempo para cá todo mundo só usa trava-cauda, mas a função existe, tá? E ela geralmente, na maioria dos flybarless e dos giros, é definido pelo próprio ganho, pelo próprio canal de ganho, certo? Então, como isso funciona? Eu vou mostrar aqui, tá? Isso aqui é o transmissor, tá? E o canal do ganho, do giro, ele assume um valor que pode ir de 0 a 100%, tá? Ele vai excursionar nesse range aqui, tá? E o que isso vai significar para o flybarless ou para o giro, certo? De 50% para cima, você vai ativar a função trava-cauda, tá? O MicroBeast é especificamente assim, tá? Inclusive as cores que eu usei é a mesma que ele usa, tá? Então, de 50% a 100% que você configurar no canal de ganho da cauda, tá? Você vai estar falando para o giro trabalhar no modo trava-cauda, que é o que a gente usa, tá? E o 50 vai ser 0%, 75 vai ser 50% e 100 é 100, tá? Percebe que a gente mapeou metade do canal, a gente mapeou para trava-cauda de 0 a 100, tá? E a metade de baixo, a gente está mapeando para modo normal, tá? Também de 0 a 100, e perceba que aqui aumenta no sentido inverso, tá? Então 50 vai ser 0, tá? 25 vai ser 50. Se você colocar 40 aqui, por exemplo, vai ser 10 aqui, tá ok? E por aí vai, tá? Essa parte aqui normal, sinceramente, pessoal, a gente não usa. Eu nunca vi alguém trabalhando com um sistema de cauda no modo normal ou rating, que também é outro nome. Geralmente é o modo trava-cauda que a gente usa, tá? Então você vai trabalhar disso aqui para cima. Somente isso. Esse canal, ganho da cauda, serve para você definir o ganho que vai ser alimentado no giro, tá ok? Bom, só para finalizar, uma observação que eu gostaria de fazer, alguns rádios, se eu não me engano, Futaba, tá? Eles não trabalham, tudo isso que eu falei que vai de 0 a 100%, tá? A Futaba trabalha de menos 100%, aqui no meio é 0 e aqui é mais 100%. Isso é uma mera convenção, tudo que eu falei é perfeitamente aplicável, tá? Só tem que fazer o mapeamento na cabeça aí, que aonde é 0 na Futaba vai ser menos 100%, aqui vai ser 0 e aqui vai ser mais 100%, tá bom?
mas tudo que eu falei é perfeitamente aplicável, tá ok? Alguns rádios, o meu inclusive, isso aqui, essa quebra ele já faz automático, tá? Se eu falar para ele, olha, esse canal vai ser usado para ganho de cauda, ele já deixa eu escolher se eu vou querer o modo trava-cauda ou o modo normal, e aí eu já preencho o valor direto, tá ok? Mas, no final, o que o teu giro, o que vai estar saindo do teu receptor é isso aqui, tá? Beleza? Pode parecer um pouquinho complicado tudo isso, mas com o tempo, com o uso, assim, vocês pegam rapidinho, isso aí não tem muito estresse não, tá? Infelizmente eu não tenho como falar como é em cada rádio, tá? Eu não tenho todos os rádios na mão, muito menos conheço, tá? Eu só tive high-tech desde que eu tô brincando no hobby, já mexi com algum outro futaba de amigo, nunca trabalhei com Spectrum, com JR, com Turned, então não adianta, eu não sei entrar no menuzinho lá seu e fazer como eu não tenho como explicar isso, tá? Recomendo você pegar o manual, quem tem dificuldade com o inglês pode tentar achar manual traduzido na internet, tá ok? Se alguém tiver dúvida sobre high-tech, pode me mandar e-mail que eu tento responder, na medida do que eu souber. Né? Especificamente o Aurora 9, que é o meu rádio, eu conheço bem ele, já fucei bastante, tá ok? Mas tudo isso que eu falei é o conceito base. Todos os rádios, geralmente os rádios programáveis, né, os rádios mais modernos, que a gente usa para helicóptero, vai ter tudo isso que eu falei. Agora, o menuzinho que ele fica lá e como você clica para mudar o negócio, aí você vai ter que olhar teu manual ou pedir ajuda para um amigo, tá ok? Bom, pessoal, mais uma vez eu peço para vocês, se vocês gostaram do que eu falei, se inscreva no meu canal, tá? E clica no curtir no vídeo, tá? Aí eu consigo medir quantas pessoas estão aproveitando o curso, quantas pessoas estão acompanhando. Como eu já falei, isso aqui dá bastante trabalho. Hoje eu gastei a manhã inteirinha para fazer essa sequência de vídeo, tá? Das 9 da manhã já são 12:30, tá? Dá bastante trabalho, mas eu faço com prazer. Se o pessoal estiver curtindo, a gente vai continuar. Então, se inscreva no meu canal, curta o vídeo, tá ok? Beleza? Até a próxima, pessoal. Abraço!